Olá pessoal, sejam bem-vindos ao videocast da DB1 e hoje a gente está aqui para tratar de um tema bastante delicado, que é como criar produtos digitais com eficiência tendo resultado. E para isso a gente chamou nada mais nada menos que o nosso senhor Fabiano. Seja bem-vindo, Fabiano. Valeu, Fer, obrigado. Olá, pessoal. Vamos ter esse bate-papo aí legal, vamos ver o que a gente consegue agregar, né? Baseado na experiência que a gente já tem em desenvolvimento de alguns anos, né? Errando, aprendendo muito e tendo em vista para ser cada vez mais eficiente. Legal, bem-vindo, Fabiano. Fabiano é nosso analista de negócios. Já está na DB1 há algum tempo também, né, Fabiano? Isso aí. Conta um pouco da sua trajetória. Eu vou fazer 8 anos, dentro desses 8 anos, sempre atuando na parte focada de análise de negócio, entendendo os desafios que você traz do comercial, para a gente poder sempre ofertar, não necessariamente o que o cliente quer, mas aos nossos olhos, o que vai levar o cliente para onde ele quer chegar. Legal. E reforçando, a DB1 é um grupo de empresas de tecnologia que tem muito foco em fazer bem feito desde o começo, um jeito de DB1 de fazer. E esse jeito envolve principalmente evitar desperdiçar tempo e desperdiçar o dinheiro dos nossos clientes. E vamos bater um papo então hoje, Fabiano, sobre como que a gente constrói produtos digitais com eficiência, né, cara? E a primeira coisa é falar sobre escalabilidade e evolução contínua. Depois que a gente lança um produto digital, cara, como que a gente garante, né, que esse produto continue gerando valor aos clientes e aos usuários? Esse é um tema... São respostas simples, mas a mudança, ao meu ver, ela é cultural dentro da empresa, né? Você tem que ter uma cultura de produto digital dentro da empresa, que boa parte das empresas ainda não conseguiram adquirir. E essa cultura está muito alinhada a você ter uma inteligência de dados, né, para você poder entender o mercado quando ele mudar, porque ele vai mudar. Você projeta algo que, às vezes, quando você lançou, alguns meses depois, aquele teu público já está se conectando a outras necessidades, a outras features, a coisas que você não havia projetado. Então, se você não tem uma cultura de dados, você não consegue monitorar isso para poder responder rapidamente a essas mudanças. Então, acho que o grande segredo aí é você entender que, poxa, eu tenho um produto digital e eu quero garantir ele a vida longa para ele, né? Dar uma sustentabilidade, manutenção e tudo mais. Eu preciso estar conectado com esse usuário sempre e com o mercado, né? Ao mesmo tempo, quando eu falo mercado, os concorrentes, que eu entendo que podem ser oportunidades até mesmo para eu aprender coisas, né? Porque se o meu concorrente gastou bastante dinheiro assim, para descobrir uma necessidade ou para descobrir que para o usuário funciona melhor uma funcionalidade de tal forma, dependendo, eu já posso pegar aquele atalho, né? Então, por isso que estar conectado a todo tempo com o mercado e com o usuário vai garantir chegar, né, ter esse produto de sucesso por longo tempo aí dentro do mercado. Legal, cara. Então, o que você está falando é que tem um conjunto de fatores, dentre eles é a cultura, outro deles é a proximidade com o usuário, mas mesmo essa proximidade com o usuário tendo uma cultura forte, nada impede que erros aconteçam. Exato. Certo? E quando a gente fala de problemas, erros, né, que a gente fala são problemas, que fatores que levam a ter erros na construção ou problemas na construção de um produto digital que provocam desperdício de dinheiro, cara? Cara, muitos. O que a gente mais vê é escolha errada de tecnologia, a galera tentando pensar o ponta a ponta do produto, e isso não é benéfico porque vai atrasar teu lançamento. E o produto digital ele está intrinsecamente ligado à lógica de Pareto, que a gente tão bem conhece, né? Então, a gente tem sempre que focar que, cara, com pouquíssimo esforço eu tenho que achar qual é a maior parte da necessidade dos meus usuários. Então, eu tenho que me concentrar nesse momento. Para eu poder ser assertivo nisso, eu tenho que ter uma empatia muito grande com esses usuários. Eu tenho que conhecer eles. Porque senão eu vou perder esses meus 20% de energia em coisas que não vão ter esse retorno, né? Então, um dos maiores erros, ao meu ver, é isso. As pessoas, hoje, elas querem comprar o serviço de fazer um produto digital quando elas terceirizam, e elas pensam que estão, muitas vezes,
por experiências pregressas em suas próprias áreas, comprando um bem que você tangível, como um prédio, um carro. Então, você é acostumado a pensar... Você não vai... Quando vai pensar, por exemplo, na construção de um prédio, você não fala, eu vou primeiro construir os 2 primeiros andares, depois eu vou entender o perfil desse morador, depois eu vou construir os outros, baseado no que eu aprendi desses primeiros moradores. É totalmente... A construção de produtos digitais, ela foge bastante dessa lógica, desse senso comum que a gente foi habituado a pensar sempre em tudo, né? Então, esse é um grande desafio que a gente tem aqui dentro. É quando as empresas chegam até nós, a gente poder conectar elas e poder ter a empatia. A gente tem sempre esse cuidado. Espera aí, eu entendo que você está me pedindo isso, mas deixa eu me conectar com o teu usuário, deixa eu entender o que a gente consegue ainda economizar com essa verba para maximizar funcionalidades lá, né? Então, se eu fosse assim, ranquear, eu diria que principal seria isso, né? Querer pensar do ponta a ponta do produto funcionando, e aí você vai demorar, às vezes, ano para lançar esse produto. E depois escolhas de tecnologias que não contribuem com a produtividade, com a manutenção. Às vezes escolhas de tecnologia baseada num time que o cara tem lá, já que sabe trabalhar com aquela tecnologia, mas para o produto que ele está indo, não é muito bem aplicada para aquele contexto, né? Então, acho que esses fatores já são, majoritariamente, pelo que a gente vê, é isso. Legal. Então, pensando em evitar erros, ou problemas, né? A gente poderia definir ou entender que a gente enxerga o todo, define pequenas entregas, pequenas etapas de construção, mas sempre ouvindo o usuário e possibilitando mudanças, adequações. Isso aí. A gente pode enxergar o todo, mas não gastem energia naqueles 20%. Né? Você pode, ao invés talvez de você querer enxergar o todo do teu produto, tenta gastar essa energia fazendo uma dinâmica para entender aonde que esse produto precisa estar posicionado daqui 2, daqui 5, daqui 10 anos. Porque se você tem um objetivo muito claro, depois o que você vai usar para plugar de features para chegar a esse objetivo é mais fácil, porque você já sabe o teu norte. E aí, aliado à cultura de dados, né, você vai entender para onde o mercado está indo, entender o perfil do teu usuário, se está mudando, para onde que está indo também, e o teu produto também já tem um norte. Então você vai trazendo as features para todo mundo ficar conectado naquele propósito. Perfeito. E aí a gente entra num outro tópico, que é olhar para o valor que esse produto digital gera para os usuários, né? Como que a gente consegue garantir que esse produto digital vai entregar um real valor para a empresa e para o próprio consumidor que está utilizando o produto? Boa. Muitas empresas chegam até nós sabendo, isso aqui que o meu usuário precisa, é isso aqui que ele quer. Aí você começa a fazer os 5 porquês, né? E aí quando você vai ver a pessoa, porque eu validei com a pessoa que trabalha comigo, eu validei com os meus vizinhos, eu validei com minha família. Então, o primeiro passo para você garantir esse valor é você fazer uma pesquisa séria, uma pesquisa dentro do que a metodologia de pesquisa mesmo te indica para fazer, para evitar vieses e entender se aquela hipótese que você está propondo para aquele produto de fato se conecta ao teu público, de fato vai se conectar àquela persona que você está desenhando, né? Legal. Então, você tem uma ideia, você estabeleceu objetivos a curto, médio e longo prazo para esse produto, né? Esses objetivos estão conectados, obviamente, com o negócio, ali. Você vai entender a tua persona desse produto e aí sim você vai criar hipóteses. Eu tenho uma hipótese que essa persona vai usar mais a funcionalidade A, B e C. E você constrói uma pesquisa para testar essas hipóteses, aplica essa pesquisa gastando pouco, né? Por quê? Porque o trabalho de eu desenvolver uma feature, de eu analisar, desenvolver, testar, lançar, para depois o meu usuário ir lá na Play Store falar que aquilo não funcionou para ele, cara, quanto dinheiro eu perdi? Queimei minha marca muitas vezes, né? Então, poxa, é isso que a gente está sempre tentando trazer esse pensamento para quem nos procura, né? Olha,
vamos pegar o mínimo possível aí o orçamento que você tem e vamos colocar uma etapa de pesquisa aqui para garantir que isso vai se conectar. E aí, eu acredito que essa etapa muito bem construída, depois o resto, o que vem pela frente, é mais condução, gestão, aí o teu corpo técnico que vai dar mais essa sustentação para você fazer essa entrega de qualidade, né? Obviamente, aí depois você tem também algumas etapas que contribuem, que vão confirmar isso que você trouxe, como, por exemplo, a própria pesquisa o teste de usabilidade, né? Como a gente está fazendo no nosso projeto. Então, nós tínhamos hipóteses, nós testamos essas hipóteses, entende? Então, a pesquisa retornou positivo para as nossas hipóteses. Ok, o que nós fizemos? Protótipo navegável, beleza, vamos chamar as nossas personas, vamos diversificar essa seleção de personas, né? Vamos chamar eles e vamos dar alguns desafios para eles aplicarem, para eles fazerem nesse protótipo e vamos entender como eles se saem desses desafios, qual é o sentimento que ele entra para fazer isso, quanto tempo ele tem para fazer essa tarefa. Às vezes a gente pensou na melhor tarefa do mundo, mas o cara só tem 40 segundos para fazer aquilo, porque ele não vive para fazer aquilo, o dia dele é focado em outra coisa. Então, tudo isso a gente vai pegar na pesquisa de usabilidade. E aí a gente acaba desenhando a solução, moldurando mais ela, empacotando para ela ficar mais aderente ainda. Né? Legal. Se você precisasse responder quantos % que aumenta de chance de sucesso de um projeto ter uma etapa de descoberta ou de pesquisa de mercado do que um projeto que você já quer testar na prática? Teria um número para falar para a gente? Cara, baseado aí no que eu leio e no que eu presencio, é 70% para mais. Legal, é um número bastante expressivo. É por isso que a gente fala. E é um valor, Fer, que você desprende, que é perto do que você tem para investir num produto, não é nada. Então você às vezes está colocando em xeque tua marca, tua energia, a energia do teu time, né? O teu usuário que vai descredibilizar por algum motivo, vai queimar tempo, recurso por algo que você poderia ter entendido melhor. Legal. Com pouco dinheiro. Preparação antes da execução, certo? E no começo você citou um item que é a própria tecnologia, né? Como que a escolha da tecnologia impacta para uma eficiência maior na criação de um produto digital? Quando a gente está nessa etapa de entendimento da necessidade, né, que a gente trabalha, como você sabe, a gente trabalha muito conectado à necessidade, ao propósito, à razão de ser daquele produto. Quando a gente se conecta, a gente entende questões que vão ditar isso. Então, por exemplo, escalabilidade que eu preciso ter. Eu preciso ter modelos de funcionamento. Então, por exemplo, eu vou ter um app, esse app vai ter que funcionar offline? Como é que vai ser essa dinâmica? Como que eu vou ter internacionalização? Qual que é a estrutura? Onde eu vou armazenar esse app? E aí a gente colhe todas essas informações de volumetria, de carga de uso, até mesmo como se essa aplicação tem, e normalmente tem, né? E a quantas outras aplicações ela vai se integrar, de que forma ela vai se integrar. Tudo isso a gente estuda para fazer as escolhas das tecnologias. E também, como um último fator, e a gente não deixa de lado, aí sim a gente olha para dentro da empresa que nos procura. Beleza, olha, nós recomendamos essas aqui, que skills que você tem aí? E aí a gente conecta, né, para poder entregar mais qualidade lá no final. Legal. E aí, a onda do momento, né, inteligência artificial, como que a inteligência artificial consegue ajudar em todo esse processo? Muito, muito, muito. A gente está com várias iniciativas de inovação aqui, já aprendemos muito com isso e o que eu posso dizer assim, a gente já notou que o nosso trabalho de análise, claro que cada frente vai ter um percentual, um trade-off diferente, mas para nossa frente aí a gente consegue uns 35%, às vezes até 50% do tempo usando ferramentas de IA, da forma certa, não simplesmente abrindo um chat GPT, pedindo, né, para escrever uma história de usuário, pedindo riscos de um projeto, não. As nossas iniciativas, elas estão muito personalizadas hoje e a gente está caminhando para criar as nossas próprias ferramentas com base na IA,
ao modo que essa ferramenta ela entenda o projeto que ela está, ela entenda quais são as restrições, o orçamento daquele projeto, as histórias que eu já escrevi daquele projeto, os protótipos daquele projeto, para poder, de fato, trazer uma história de usuário escrita. Então, por isso que eu digo que o nosso índice ele é alto, porque a gente está muito animado com as pesquisas que a gente tem feito, com os resultados que nós temos coletados até aqui. Legal. Então, a inteligência artificial não vem para substituir ninguém. É o propósito de fazer mais com o mesmo. Exatamente, ela é uma ferramenta. Legal. Ela é uma ferramenta que você vai entregar bem mais com ela. Legal. E se trouxe bastante... Só abrindo um parênteses. Claro. E ainda, falando de análise, eu sei que a maioria dos analistas, o que eles menos gostam na profissão é ter que escrever. Né? Então, ela contribui muito para isso. Né? E aí já te livra de problemas de sintaxe, de português e tudo mais, porque você já ensina ela o template que você quer que ela te retorne, os critérios de aceite, você linka essa inteligência artificial aos teus crivos técnicos do projeto. Então, como o meu projeto trata a segurança? Como o meu projeto trata a autenticação, trata a volumetria? Ela já vai te fornecer a resposta em cima de todos esses drives para você não ter muito retrabalho quando você tem uma história escrita por ela. Só faz alguns pequenos ajustes, coloca um critério de aceite a mais, a menos, e assim a gente vai aperfeiçoando ela. Legal, Fabiano. Obrigado pelas explicações. É bastante informação, né? E aí eu acho que é bom a gente sintetizar em como que aqui na DB1 a gente apoia o começo dessa construção. Como que a gente consegue mirar o sucesso olhando para a construção de algo novo de forma digital? Consegue tentar sintetizar tudo isso? Vamos tentar, é um desafio grande. Mas cada projeto a gente tem... Nós chamamos aqui na DB1 o termo de discovery para a gente poder se conectar a esse projeto de uma forma mais assertiva, entender o propósito dele, empatizar com o usuário. Mas esse discovery não é uma caixinha fechada de práticas. A gente vai entender o projeto, vai entender o tamanho de desafio, o tanto que esse projeto tem de inovação, e a gente vai colocando ou tirando... ou entregáveis. Entregáveis, isso. Para poder compor o roteiro desse discovery. Legal. Então, a gente... Então, ele é personalizável, né? Ele é personalizável por produto, por público. Então, dependendo do desafio que a empresa traz para a gente, nós vamos pegar e vamos formatar um discovery para que se conecte naquele propósito daquele produto, né? Porque para a gente não tem uma receita só de bolo, né? Então, às vezes eu preciso ter uma pegada a gente precisa ter uma pegada de testes de mercado muito grande. Às vezes, às vezes eu preciso de uma ferramenta auxiliar para o meu time de, sei lá, 10, 12 pessoas usar dentro da minha empresa mesmo. Uhum. Então, tudo isso a gente entende para poder dar esse discovery, mas sim, a gente ajuda muito com essa prática que a gente tem. Legal, legal. Cara, se fosse falar assim, um projeto... Tem como mensurar o tempo de discovery, um tempo médio para execução? Tem. Baseado na nossa experiência aqui, a gente tem um tempo médio de uns 25 a 40 dias. E daí, outra coisa importante é que, assim como a gente formata as práticas que a gente vai ter dentro desse que vão compor esse discovery, a gente formata o time também. Né? Então, perfeito. Às vezes eu preciso de um time... com uma pegada de back-end muito grande, porque esse projeto tem muita integração. Então, o nosso objetivo da saída do Discovery também, isso é muito importante, é o quê? É trazer mais assertividade, mais previsibilidade de custos para quem está nos contratando e, principalmente, validar aquela ideia que ele trouxe. Né? E entender como, ao nosso ponto de vista, daí depois no final do Discovery, como essa ideia poderia... ser melhor, baseado no Pareto que a gente falou agora há pouco. Legal, legal. E quando a gente olha para a criação de produto digital focado em ter resultado, né? Acho que o resultado ele é muito... uma palavra muito genérica, mas falar, vou ter resultado. Mas que tipo de resultado que a gente mensura, né? Como que a gente mede o retorno sobre o investimento? Que práticas a gente usaria ou que KPIs, que indicadores a gente usaria para trabalhar nisso? Beleza. A gente tem... um conjunto, vários frameworks de métricas que a gente pode aplicar de acordo com o contexto do produto. Mas a maioria dos produtos, eu vou falar de forma que fique mais fácil aqui, eles costumam medir
o quanto que eu gasto para ter um usuário dentro da minha aplicação, o quanto esse usuário gasta de dinheiro dentro dessa aplicação, o quanto ele gasta de tempo dentro dessa aplicação. Legal. Então, basicamente, esses fatores aí você começa a combinar, aí você tem várias métricas e você tem frameworks de métricas que você consegue aplicar dentro do teu projeto para poder deixar ele, poder monitorar naquele objetivo a curto, médio e longo prazo que a gente falou agora há pouco. Então, essas métricas, eu não posso simplesmente criar métricas porque alguém me pediu ou porque eu vi que o meu vizinho faz assim. Tem que ser métricas que apoiam, né, eu entender se o meu produto está caminhando naquela direção. Porque tem muitas métricas que às vezes você gasta muito tempo para poder compilar e você não usa. Acho que esse é um investimento muito ruim, né? Outra coisa que é importante falar é que aqui na DB1, uma outra forma que a gente apoia bastante os nossos clientes é que a gente entende que assim como um carro, um produto, a gente não pode simplesmente entregar ele, a chave, e falar dirija. Não, a gente tem que ter um cockpit, algo que a pessoa, o produteiro do outro lado vai conseguir entender se ele está na direção, é o GPS dele. Então, é uma boa prática nossa, a gente já pluga em várias ferramentas de mercado que já extraem métricas de usuário automaticamente com pouquíssimo esforço hoje, a gente faz isso, né? Então, a gente já entrega dentro da stack, hoje é padrão nosso, todo aplicativo que vem está saindo dessa forma. Legal, Fabiano, obrigado pela explicação. A gente tem visto movimentação no mercado, várias empresas começando uma transformação digital, apesar do termo já ter bastante batido, né? Ainda tem empresas que não fizeram, e muitas empresas modernizando o que já existe, né? Transformando um legado em um sistema novo. Imaginando que para ambos os casos você está começando de novo a dar os passos, né? Quais seriam os principais passos, cara, fundamentais para que uma empresa dê esse start nessa transformação ou modernização do legado? Boa. A transformação do legado, o que a gente mais costuma ouvir vamos ter que refazer tudo, isso aí, né? Mas Justo. A gente sabe que às vezes a gente vai estar refazendo bugs ou refazendo coisas que o usuário não tem o menor interesse mais. Então, a gente volta na modernização de legados a entender se esse legado está hoje conversando com o usuário, se ele está conversando com o negócio. Uma dessa, não adianta a gente modernizar ele e reimplementar ele, né, seguindo o caminho errado. Então, o primeiro passo é você entender se você tem essas métricas, procurar implementar essas métricas se você não tem, né, para daí sim você elaborar estratégias de você conseguir modernizar esse legado. E aí você volta naquela lição de casa, de entender. Às vezes eu tenho um legado que ele se comunica via desktop, e o meu usuário, eu entendo que se eu tiver um app junto com um smartwatch, eu sou muito mais eficiente. Legal. Então, a modernização ela não faz parte só da reescrita, ela faz parte de toda uma abordagem de você se reconectar com esse usuário e, às vezes, entender que esse teu público mudou. Né? E que faz todo sentido você, às vezes, pivotar o teu produto, ir para uma outra direção, para um outro dispositivo, uma outra plataforma. Né? Tiveram casos aqui que foram bem legais de produtos que a gente lançou mirando um público do mercado interno. Quando a gente foi ver, na Ásia tinha explodido, né? O pessoal instalando muito lá e coisas que não estavam dentro da nossa expectativa. Então, o produto, você não tem domínio sobre ele. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Você não tem domínio sobre o produto. Então, como que você pode ser assertivo num cenário que você tem muitas incertezas, você não tem domínio? Medindo. Então, encontra as métricas que fazem sentido você medir, implemente elas para que você consiga monitorar periodicamente. Às vezes tem métricas que você monitora uma vez por semana, às vezes diário. E o Analytics é uma ótima ferramenta para quem não tem nada já começar, né? E conta com a gente também, qualquer dificuldade que está passando, né? Poxa, bate aí na porta, vai ser um prazer. Perfeito. Legal, a gente falou de muita coisa boa aqui, agora vou quebrar a rota aqui da comunicação, da conversa, e pedir para você contar um caso de insucesso que a gente teve aqui em criação de produto digital, cara. Nossa, de insucesso. O que levou ao insucesso?
Tá. Ou um caso que você conheça e queira compartilhar. Vamos lá. Não estava no script essa, mas eu vou contar. Nós tivemos um caso em que eu participei e eu me senti muito mal com o que aconteceu, que foi um discovery que nós fizemos e a gente, a pessoa que a gente estava conduzindo esse discovery, né, que nos contratou, a gente precisava de mais pessoas na mesa. O discovery é muito importante isso, quando você entende que você vai seguir o caminho de criar um produto digital, ou de modernizar, ou de se reconectar ao teu usuário, a gente precisa ter dedicação das pessoas da empresa nesse período de 25, 30 dias. Não full time, pelo menos uma semana ali a gente vai precisar de uma forma, estar bem próximo a essas pessoas. E a gente, nessa dinâmica, a gente alertou e a gente buscou esses perfis a todo momento, mas tinha um perfil muito técnico que ele não era nem dessa empresa que nos contratou. E ele não estava na mesa. E a gente assumiu algumas premissas que invalidou no final todo o nosso discovery. A gente saiu do discovery lá no final com um produto que conversava com o usuário, que estava dentro da previsibilidade de investimento da empresa e já tinha o MVP, né? As features ali que estavam mirando a entrega 1. Mas quando a gente foi integrar esse produto num outro, que era dessa pessoa técnica, era completamente diferente. E mudava o sentido da comunicação, mudava tudo. E as premissas quebraram e a gente teve que, dali a uns 4 meses depois, revisitar, refazer o discovery para daí entregar um produto com qualidade. Legal, cara. Acontece. Obrigado por compartilhar. É raro, mas acontece. É raro, mas acontece. Legal, legal. Obrigado, Fabiano, pela explanação. Reforçando aqui que a gente está falando sobre criação de produtos digitais e como ser eficiente, colocá-lo no mercado com rapidez e com foco em trazer retorno para a empresa, né? E aí, sintetizando tudo isso que você trouxe, vamos lá, vamos compilar, né? A primeira etapa seria conexão com o usuário, conexão com o mercado, compartilhamento de informações, captação de informações através do discovery. Ter um objetivo. Ter um objetivo bem definido, né? Exatamente. Esse é o objetivo. Exatamente. Ter gestão do que está fazendo, Isso gestão aí. do projeto e fazer pequenas entregas ao invés de focar em entregas longas. Exatamente. E quando você tem um produto rodando, é mais fácil você entender esse mercado. Você pode tem práticas, né, de testes AB, onde para um público você segmenta aquela funcionalidade de uma forma, para outro você segmenta de uma forma um pouquinho diferente. No final você deixa uma semana rodando, por exemplo, coleta o feedback, poxa, você respondeu mais do que essa. Então, Legal. Por isso que é importante... O teste AB hoje, se você projeta, se você define tua tecnologia muito bem baseado para onde você está indo, né, muito bem fundamentada, ele vai te auxiliar para isso. Legal. Agora, se você pega, por exemplo, uma tecnologia legada hoje para aplicar um teste AB, rapaz, porque a arquitetura muitas vezes, na maioria das vezes, não vai deixar você fazer isso da forma eficiente. Perfeito. Você vai gastar mais tempo implementando, codando, praticamente você vai ter que replicar a aplicação de outra forma para poder coletar esses feedbacks. Então, com ferramentas de mercado que a gente pode se apoiar hoje, torna tudo isso toda essa jornada mais fácil. E é por isso que a gente, às vezes, é tão... às vezes até chato com os nossos clientes de entender, de se conectar nesse propósito. Porque só conectado nesse propósito verdadeiramente que a gente garante que a gente dá uma assertividade muito alta no final. Tanto de aderência com o negócio e o usuário, quanto previsibilidade de custos. Legal, Fabiano. Obrigado pela explicação. Estamos encerrando aqui esse podcast maravilhoso sobre análise de produtos digitais. Obrigado, Fabiano, pela presença. Pessoal, se inscrevam, compartilhem, conectem-se aqui com a gente, que agora teremos uma nova jornada aí de podcast. Sejam bem-vindos à DB1.